Fala galera, estamos de volta para mais uma aula aqui do curso de Cuidador de Idosos. Lembrando que nós estamos no livro Saúde e seus Cuidados e nós estamos entrando agora no capítulo 5, que fala sobre encoprese e enurese, né? Então o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos entender o que é a encoprese e o que é a enurese e como nós, cuidadores, devemos agir em relação a essa doença, em relação a essa situação. Lembrando que sempre o nosso propósito é fazer com que vocês entendam o que a pessoa está passando, entendam como que funciona o corpo dela naquele momento, para que a gente possa, entendendo a situação da pessoa, ter uma empatia pelo quadro dela, pela situação dela, por tudo que ela esteja passando e tentar, de uma maneira sábia, com conhecimento, agir da maneira melhor possível para ajudar essa pessoa, ok? Então, o que é a encoprese, né? A encoprese tem como principal característica a repetida incontinência fecal. Então, encoprese nada mais é do que a incontinência fecal. A pessoa não consegue segurar suas fezes. Quando nós, pessoas normais, temos vontade de ir ao banheiro, nós conseguimos segurar até chegar ao local onde você vai eliminar as suas fezes. A pessoa com encoprese, ela não consegue segurar. De repente, ela pode soltar as fezes em um local bem complicado, um local onde tenha pessoas, um local onde ela esteja num comércio, onde ela esteja ao redor dos amigos. Então gera uma situação bastante constrangedora, bastante triste para a pessoa, né? Então esse fato pode acontecer pelo menos uma vez ao mês, pelo período mínimo de 3 meses. E a idade cronológica do paciente deve ser superior a 4 anos, ou seja, se a pessoa, nosso paciente, for uma criança, a gente não pode dizer que a pessoa tenha a doença encoprese, que ela esteja passando por essa situação chamada encoprese, se ela for menor de 4 anos. E ela tem que estar passando pelo menos uma vez por mês, né, no período de 3 meses com essa situação. Por que a gente está falando sobre isso? Porque às vezes a pessoa pode estar passando por um momento específico, único da vida dela, em que ela não conseguiu segurar ali as fezes por algum problema intestinal, por algum problema emocional. Então, para você caracterizar, a doença encoprese, ela tem que estar acontecendo pelo menos ali umas 3 vezes no período de 3 meses, né? Então, para a gente ver que ela está sendo repetitivo aquela situação. Não foi só uma vez, não foi só quando a pessoa não estava legal do intestino, emocional, coisas que podem ter influenciado naquela situação. Então, está acontecendo uma situação repetitiva. E, claro, acima dos 4 anos, porque abaixo dos 4 anos tem crianças que ainda não conseguem segurar, fazem na calça, fazem na fralda, então isso a gente não conta como a doença encoprese. Encoprese, então, só quando é acima dos 4 anos e tem uma repetição, dessa situação. Ok? É uma doença bastante comum, principalmente no sexo masculino, e acontece em várias situações, desde situações emocionais, situações em que o órgão não está funcionando bem, e isso tudo quem vai diagnosticar, quem vai dar a direção vai ser o médico, Se a criança acima dos 4 anos, imagina uma criança lá com 6, 7 anos, idade escolar, já tem um social ali com os amigos, e isso acontece, pode afetar significativamente o desenvolvimento dessa criança. Então a criança está lá brincando, de repente não consegue segurar as fezes, tem todo um transtorno, tem toda uma tiração de sarro, toda uma situação que ela vai ficar envergonhada. Então deve-se ter um alerta muito grande, não se deve brigar com aquela criança,
porque provavelmente ela vai estar passando por uma situação de uma doença ou de uma situação que não depende da vontade dela, ela não tem domínio sobre aquilo. Então é muito importante nós termos esse discernimento do que é da vontade da criança e do que não compete a ela, né? Ela não tem domínio sobre aquilo, aquilo simplesmente acontece, nós temos que acolhê-la e levar a ela até o tratamento correto, ok? Então, o tratamento precisa do quê? Precisa do auxílio de um psicólogo também, além do médico, também devemos ter o auxílio de um psicólogo, porque nós temos situações em que o emocional da criança pode estar afetado não só pelas consequências dessa doença, mas também pode ser uma das causas desse acometimento. Então a criança tem que ser acompanhada sim por um psicólogo, porque vai acontecer problemas sociais, a criança vai ser motivo de risada, motivo de sarro na escola, entre os amigos e infelizmente até alguns familiares que vão estar rejeitando aquela criança por causa de todo o desconforto que gera essa situação. Ok? Mas a maioria das crianças recebem bem esse tratamento e se desenvolvem adultos normais depois. Ok? Esse é um hábito. Falamos agora da encoprese, agora vamos falar da enurese. Então, encoprese é a dificuldade da pessoa em segurar as fezes. Já a enurese é o hábito involuntário de urinar durante o sono, né? Então são duas situações distintas, mas que são bastante inconvenientes, né? Tanto para as crianças quanto para os adultos. Então a partir dos 6 anos de idade para meninos e 5 anos para meninas é considerado anormal. Então o menino a partir dos 6 anos de idade, se ele tem o hábito frequente de urinar na cama enquanto dorme, é considerado anormal. A menina, a partir dos 5 anos, já é considerado anormal. Então, a gente deve ter uma observação muito grande em relação a isso. É criança? Eu sei, mas nos meninos, a partir dos 6 anos, já não se deve mais acontecer isso, e meninas, a partir dos 5 anos, que o desenvolvimento delas é um pouco mais acelerado, não deve acontecer isso. Então devemos observar e estar atentos a um tratamento possível aí para essas crianças, né? Não atinge apenas crianças. 2 a 3% dos jovens também podem sofrer com essa doença, né? Então é uma doença que pode acontecer. Eu já tive um caso que eu tratei não só com medicamentos, na minha parte foi o medicamento, mas eu acompanhava também essa pessoa e tinha todo um acompanhamento também psicológico, todo um entendimento da família, né? Então a gente tinha que estar orientando as pessoas também da família a entender que aquilo não era da vontade da criança, ela estava passando por uma situação e essa situação a gente deveria diminuir ao máximo o constrangimento dela, né? Porque se a gente gera um constrangimento nessa criança, né, o resultado, né, nós temos a baixa autoestima dessa criança, ela começa a ter vergonha, né, de si mesma, ela começa a ter uma rejeição social dela e dos outros com ela, então pode gerar um adulto ou gerar um jovem com problemas psicológicos, porque é um período que se deve ser acolhido, é um período que se desenvolve as relações sociais, e se isso for abalado por um problema fisiológico, claro que ela pode se tornar um adulto prejudicado por essas situações, né? Então a gente deve sempre acolher essa criança, sempre acolher a situação, porque ela não tem domínio sobre aquilo, né? Qual a pessoa que quer, né, acordar, né, com urina na sua cama, né? Qual a criança que quer? Não quer. Então é algo que já ela se sente menos do que as outras crianças, porque as outras crianças não têm esse problema. Já é um isolamento social. Então nós devemos sim ter essa empatia em relação à situação dela, ter um carinho especial, porque pode acontecer sim.
né? Então a gente tem que estar aceitando aquela situação e tratar na medida do possível, às vezes com medicamento e sempre acompanhado do psicólogo, né? Ok? Qual a nossa função, então? Qual que é o nosso papel nessa situação? O que nós, como cuidadores, como que nós devemos agir, né? Então, algumas dicas para vocês estarem fazendo e passando também para os familiares, né? Modificar a dieta das crianças, evitando o consumo de frutas ácidas, pimentas e alimentos picantes antes de dormir. Lembrando que salgadinhos em geral, refrigerantes em geral, contêm uma grande quantidade de ácidos. Aquele saborzinho ardidinho do Doritos, por exemplo, dos Cebolitos, do Baconzitos, aquilo lá é um ácido alimentício que ajuda na conservação e no sabor do salgadinho. Então, não só nas bebidas, quando a gente fala em picante, na hora a gente pensa em pimenta, né? Mas os salgadinhos, os refrigerantes, a maioria dos alimentos artificiais, né? Eles trazem em sua composição esses ácidos que, por acidificação do sangue da criança no alimento, ela ingeriu aquele alimento, aquele ácido penetrou ali no corpo dela, vai circular ali no sangue dela, vai passar pelo rim dela e vai acelerar o processo de eliminação da urina. Então esses ácidos aumentam a eliminação dessa urina. Então a gente deve evitar esse tipo de alimento, principalmente horas antes de dormir, né? Então evitar esse tipo de alimentos mais saudáveis, mais isotônicos. Se for para dar alguma bebida para a criança, que a gente dê, né, a água de coco ou a água mesmo, que a água não tem substituto, né? Só ela que é totalmente neutra, né? Então nós devemos prezar por uma alimentação mais saudável, principalmente no período da noite, porque esses artificiais aceleram essa eliminação da urina. É uma dica que a gente dá para vocês usarem e também passarem para os familiares, né? Incentivar a família a procurar auxílio profissional com psicólogos, com terapia de modificação comportamental. Então o psicólogo é muito importante porque ele vai trabalhar para ver se não tem alguma razão emocional, se ela tem algum medo, se ela tem algum trauma, se é algo que está acontecendo ali na vida dessa criança, para que ele consiga tentar modificar esse pensamento, às vezes é um medo de levantar da cama para ir ao banheiro, às vezes é algum pesadelo que ela está tendo recorrente. Então o psicólogo é muito importante aí nesse processo de cura, ok? Promover o uso de aparelhos eletrônicos que disparam um alarme quando entram em contato com a urina, despertando a criança para que ela tome consciência do ato. Então esse é um ponto discutível em algumas situações, mas que pode sim ser usado no tratamento da criança, né? Existe um aparelho, não só um, né? Várias marcas trazem essa função, um aparelhinho que ele é colocado ali dentro da cuequinha, da calcinha da criança, né? E ele é sensível à umidade, né? E ele tem um fiozinho ligado a um alarme. Se aquele sensor entra em contato com a umidade, ele dispara um alarme. Então, entrou em contato com a umidade, ou seja, a criança começou a urinar, começou a sair a urina, é disparado um alarme. Claro, não é um alarme de incêndio, algo discreto, mas que faça com que a criança acorde e interrompa aquela situação, para que ela haja um treino, para que haja uma percepção do momento em que está acontecendo aquilo, né? Esse aparelhinho eu dei uma pesquisada na internet, em alguns sites é vendido até por 120, 140 reais, dependendo do modelo. Então não é algo absurdo, não é algo caro, que em algumas famílias vai ser fácil o acesso a esse tipo de aparelho. É um tipo de alternativa que deve ser pensada muito bem, né? Conversado com o psicólogo ou com o médico dessa criança, mas temos sim uma opção, além da opção, claro, dos medicamentos, né? São substâncias que só podem ser prescritas por médico, são substâncias que
agem imitando um hormônio no nosso corpo, então tem que ser usada com muita cautela. Essa substância, ela vai no nosso corpo naturalmente, ela controla, segura a urina, então a criança pode tomar esse medicamento para aumentar esse controle da urina, né? Então a gente tem essa ação dentro do organismo da criança. Então, como é um medicamento um pouquinho mais com efeitos colaterais, medicamento que exige uma atenção redobrada em relação à dose e à frequência, nós devemos sempre somente com a indicação médica, né? Então, esse medicamento, ele não é 100%, existe uma taxa de recorrência, né, na volta da situação, em torno de 50% após o término do tratamento. Você vai dar o medicamento, a criança fica 100%, e após o término do tratamento existe uma taxa de 50%, metade das crianças ainda podem estar voltando a ter aquele problema, né? Então é uma situação que deve ser pensada, né? Primeiro, eu sempre falo, psicólogo e ajuda familiar. O aparelhinho também pode ser um treino para a criança saber em qual momento que está acontecendo aquilo, né? Despertar ela para ela ir conseguir ir ao banheiro. É uma atitude que pode ser tomada, ok? Não só as crianças, mas também o idoso pode estar passando por essa situação. Então, da mesma forma que a criança e os adolescentes podem sofrer com essas doenças, numa idade mais avançada, principalmente após os 70, 80 anos, muitos idosos podem apresentar problemas envolvendo essas doenças, né? Situações como essas, como nós falamos, podem trazer um desconforto muito grande, principalmente um desconforto social, psicológico dessa pessoa. Quando é criança, ainda se tem uma proteção, é criança, tem todo ainda um carinho em relação àquilo, mas um adulto, um idoso, ele sofre um constrangimento muito grande. Pode afetar drasticamente o psicológico desse idoso. Então, nós devemos também estar muito atentos, né? Ele pode até, numa questão de vergonha, de timidez, estar escondendo essa situação da gente. Então, o cuidador, no trato com as roupas, no cheiro que fica no ar, no cheiro residual que fica nas roupas, às vezes mesmo após a lavagem, fica um cheiro característico. Então a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de situação para ver o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com esse idoso e promover, claro, o tratamento ideal para esse idoso, né? Nós, como cuidadores, então precisamos saber lidar com essa situação para evitar justamente o constrangimento. Da mesma forma que na criança nós não devemos julgar essa criança porque ela não está tendo domínio sobre as funções fisiológicas dela, nós também com o nosso idoso não podemos afrontá-lo, nós não podemos transformar aquela situação em uma situação constrangedora mais ainda, né? Brigando com ele, gritando. Isso vai gerar um desconforto maior ainda, talvez um dano psicológico maior ainda, né? Então a gente vai trabalhar sempre para que a gente acalme aquela situação, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vamos lá, vou te limpar, o senhor vai tomar um banho enquanto eu levo a roupa, fica tranquilo, ninguém percebeu, tentar acalmar aquela situação para que não gere mais dano psicológico, né? E algumas dicas que nós vamos dar para vocês podem utilizar e estar passando para os familiares, né? Identificar as portas de banheiros com placas e palavras chamativas. Então, após os 80 anos, a cognição, a noção de espaço onde a pessoa está, pode estar sendo prejudicada. Então, colocar algum símbolo, algo que diferencia as portas da casa, da porta do banheiro, vai ajudar muito ele identificar, para ele ser mais rápido, para ele não ficar confuso naquele momento que ele está sentindo a vontade de ir no banheiro. Algumas situações que podem ser utilizadas à noite deixar a luz do banheiro acesa, porque a hora que ele levante com aquela vontade, ele já tem a iluminação natural
daquela porta do banheiro, que vai direcionar ele de uma maneira bem mais rápida e direta para o local onde ele vai conseguir eliminar ali as fezes e a urina dele com tranquilidade, né? Outra coisa, que claro, se a pessoa tiver condições, muito melhor um quarto com suíte, né? Porque o quarto já vai ser ali ligado ao banheiro. Então o acesso ao banheiro é bem mais rápido, bem mais perto do idoso alcançar esse banheiro. Se não puder ter a suíte, que o quarto do idoso seja escolhido do lado do banheiro, para que ele não tenha que atravessar a casa uma distância longa para se chegar ao banheiro, né? Então são duas situações que devem ser pensadas ao acomodar o idoso dentro da casa. E claro, em casos extremos que a pessoa não consegue segurar, nós não estamos tendo resultado com essa questão da identificação da porta do banheiro com a luz, deve sim, claro, ter uma outra opção, que é o uso da comadre e do papagaio para evitar a incontinência na cama. O idoso às vezes acorda com vontade, não dá tempo de chegar até o banheiro. Então ele pode utilizar ali na hora a comadre, o papagaio, para que ele tenha um local ali rápido para que ele possa evacuar, né? E colocar próximo aos assentos sanitários barras laterais, se a pessoa tiver dificuldade para sentar, dificuldades para levantar, para o apoio dessa pessoa na hora de sentar e se levantar do vaso, né? Isso é muito importante, ok? Outra coisa que não se deve fazer é dar pouca água ao idoso. É um erro muito frequente. Fala, não vou dar água para esse idoso para ele não urinar na cama. Não, isso está errado. Mantém-se o que a gente falou ali com as crianças, dar água sim, né? Evitar os refrigerantes e os alimentos ácidos artificiais, para que não, claro, não estimule, né, a diurese do paciente, mas sim, devemos sim dar água para o idoso, né? Principalmente durante o dia. Claro que 1 hora ali, meia hora antes do horário do idoso se deitar, você já pode cortar o uso de líquidos, né? Por exemplo, o idoso vai deitar às 10 horas da noite, então 9h30 você dá o último copo d'água, que daí ele tem o tempo do rim dele processar aquela água e antes dele dormir ele vai urinar ali no vaso e eliminar aquele excesso de líquido, né? Então nunca dar bastante líquido logo antes de deitar. Isso também pode encher a bexiga dele e vai aumentar a dificuldade dele de segurar a urina, né? Por quê? Porque nós também devemos pensar, não vou dar água para ele, ele vai ficar desidratado. Não precisa nem comentar isso, né? A água é essencial, nós tivemos várias aulas falando da importância da água aí na vida das pessoas, ok? E também deve-se cogitar a possibilidade de se usar fraldas, né? Se o uso da comadre não for efetivo, se o psicológico ali da pessoa, a facilidade que nós temos, estamos dando para o paciente de acesso ao banheiro, com iluminação, com sinalização, se tudo isso não estiver dando certo, é sim algo que nós devemos pensar em relação ao uso de fraldas, né? Porque pelo menos ela não vai estar fazendo suas necessidades ali no colchão, né? O colchão é complicado porque há uma contaminação recorrente, pode prejudicar até a saúde da pessoa, né? Lembrando que pacientes do sexo feminino, a limpeza da região anal sempre é da parte da frente para trás, né? Porque se você fizer ao contrário, de trás para frente, você está carregando as bactérias da região anal para a região da vagina. Isso desde pequenininhas meninas nós ensinamos sempre limpar da vagina para o ânus, da vagina para o ânus, porque daí você não traz as bactérias do ânus para a vagina, né? Isso é muito importante, ok? Então, basicamente é isso. Tanto a encoprese quanto a enurese, se elas não forem tratadas, podem trazer sérios prejuízos à saúde, principalmente ao psicológico da pessoa, porque ela vai estar sendo constrangida em volta dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que as rodeiam. Elas vão se sentir menos
elas vão se sentir em quadros de depressão, né, de se valorizar, se valorizar menos, com baixa autoestima. Então temos que ter um cuidado muito grande para transformar a vida da pessoa em algo mais saudável, que ela consiga superar isso aí, com essas dicas que nós acabamos de passar para vocês, né? Então, nós sempre vamos estar cuidando do paciente e atento a essas questões para tentar transformar a vida dessa pessoa que nós cuidamos em uma vida bem mais saudável e bem mais tranquila, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, daqui a pouquinho nós vamos estar online ali no nosso aplicativo para tirar as dúvidas de vocês. Tentem responder as perguntas, vão anotando as dúvidas, que daqui a pouquinho a gente se encontra. Beleza, meninas? Um abraço, até mais. Tchau!